Boa noite. Hoje eu cheguei na hora. A Juliana Verona está entrando na sala. Ah, que honra! Teremos a diretora presente? Ela faz suspense para entrar, né? É, olha lá. Porque... Connecting to áudio, olha lá. Ah, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ionei está entrando também. Ionei, agora eu vi. Luciane também. Luciane. É que eu tenho que ir admitindo. Ah, é você que é o manda-chuva, né? Não, sabe o que acontece? É que o Zoom estava com um problema de segurança. Juliana. Oi, Ju! Tudo bem? Com vocês. Beijo. Quanto Eu vim tempo, dar hein? uma passadinha, é verdade. Olha É que bom incrível, quanta honra. Delícia demais. E tá tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo. Todo mundo coloca uma estante de livro atrás, né? Veja o professor Piva. Mostrar os livros, né? Eu coloquei uns quadros, sabe? É um cenário aqui, ó. É um cenário. Eu sei. O meu também. Tava disputa. Olha lá. Tava disputa para ver quem que é mais intelectual. Aí eu resolvi. Eu tô no meu escritório, tá? Mas mostrando a arte. Tô mostrando arte. E aqui. Você não veio na minha casa, né? Ainda Juliana? não, mas na não outra, vai faltar oportunidade. Naquela outra que eu morava, o Piva também veio uma vez só, né, Piva? Isso. Eu fiz no meu escritório essa estantinha aqui, ó. Ai, que delícia. Que é o Eu Me Amo. Eu me... Ali eu pus os cartões que eu ganhei, as lembranças de aluno, homenagem, que a gente sempre guarda, né? Tem até medalha do meu primeiro ano primário. Ai, que eu passei... Olha! Não acredito, aí é demais, hein, Ângelo? Não, que isso? Que fofo! Olha aqui. Olha! Que medalhinha! É de escoteiro? Parecia de escoteiro. Escoteiro que era assim, do Up. Sabe aquele do Up? Aqui, não, peraí. Primeiro ano primário. Ai, olha. Que honra ao mérito. Eu fiquei em segundo lugar, com média 9,5, em 20 de dezembro de 1962. Não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Eu sei. Olha lá, no segundo ano, eu passei em primeiro lugar. Lá. 9,7. Fui melhorando, né? E aí não parou mais. Aí no terceiro ano, eu também passei em primeiro lugar. Ai, que bonito. Veio no diploma. Então essas coisas, por isso que eu chamo de Eu Me Amo. Ah, é lindo. Fica numa gaveta das recordações, a gente nunca vê. Aí eu pus logo um negócio aqui, ó, de vidro, né? Ficou lindo. Toda hora que eu entro no escritório, eu vejo e é assim, como eu me amo, aí eu fico recordando. Mas é legal, né? Eu acho lindo, adoro. Aconteceu um problema aqui. Que isso, gente? Problema. Só porque eu falei eu me amo. Calma. Muito bem, acho que estamos com todo mundo quase aí. Estamos, né? Estamos. Ô, Ju, quer dar uma palavrinha para todo mundo? Ai, que legal. Ai, eu quero sim, viu? Estou muito feliz de novo de estar aí com a turma. Professor Ângelo, que eu tenho um respeito, um carinho imenso, né, pela pessoa que ele é e pelo trabalho que ele desenvolve. Além de amigo, é um profissional
10 demais. Professor Piva, que está fazendo um esforço imenso para essa continuidade, é muito legal, fico muito feliz dessa equipe, né? E vai ser muito bacana, numa outra perspectiva, né? E se der certo, vamos dar continuidade sempre a cursos assim, né? Especialização dessa maneira, não é? Então, acho que todo mundo acaba dando, se envolvendo dessa maneira. E se tiver... Opa, tem alguém, estou vendo alguém caindo a câmera. Ah, tá. Então, muito legal, Piva. Obrigado, Muito Juliana. bom. Estou feliz, viu, pelo convite aí. Vai dar tudo certo. Você sabe que pode contar comigo aí. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Eu não sei o que eu... Nessa de mexer no computador, acho que eu mexi em alguma coisa, ele ficou louco. Cada vez A vantagem é que eu sou idoso, então essas coisas da informática... Hoje eu estava ouvindo o Lito falar, o professor Lito é da ABED, ele é... Eu adoro, ele fala de aviões, de... ele fala esse ou muito não? bem, né? É Isso, ele sempre legal. fala bem. E Adoro teve ele. É uma oportunidade essa coisa da pandemia, porque a gente tá vendo sempre, tem um monte de webinar, né? Então, o MEC está promovendo um ciclo de palestras sobre Educação 4.0, que eu descobri hoje, né? Tem mais de 8.000 participantes pelo Brasil, e hoje É foi ensino demais. superior, já foi educação básica, hoje foi ensino superior, amanhã educação profissional. Tem inclusive Nossa, que alguém do Centro legal. Escola Souza que vai falar. Nossa, que legal. Que E horas? é das 4 às... É Hoje acabou aberto, Ângelo? 6h30. Você se inscreve, mas pode se inscrever Ah, agora, tá. se você quiser. Entra no portal do MEC e tem lá o Legal. webinar, não sei o que e tal. Amanhã é o Eu vou último olhar. dia. Mas tem pelo YouTube tem as palestras gravadas. A de hoje foi muito boa, porque Que tinha legal. o professor Dagoberto, que é reitor da Federal de Itajubá, tinha o Cury, que é presidente do Conselho Nacional de Educação, e Sim. ele tem muito envolvimento com a educação superior, né? Na época do FHC, lá quando a LDB foi aprovada, o Cury era secretário de Educação Superior. Olha, E foi não sabia ele que disso. pediu, e na época eu era proreitor de graduação. Então, foi ele que pediu para os proreitores de graduação mandarem as diretrizes, os projetos pedagógicos dos cursos, né? Porque tinha que ser feita a diretriz curricular. E aí todo mundo mandou. E ele não esperava que todo mundo mandasse. Nossa Senhora. Então, ficou um andar do MEC inteiro cheio de correspondência, porque na época eu mandava em papel, né? Então, caixas e caixas de papel, que aí ele convidou os pró-reitores. Eu tive sorte no final de ser pró-reitor nessa época, porque como pró-reitor eu era do FORGRAD, né? Do Fórum de Pró-Reitores de Graduação do Brasil, né? Então, o MEC nos chamou para ajudar. Então, de uma certa forma, nós compilamos as ideias das escolas para fazer as diretrizes Nossa, curriculares. Tá? que legal, que riqueza, Então, né? é muito rico. Isso foi em 96, 97, começo de 97. Na verdade, eu era assessor do pró-reitor. Em 98 eu comecei pró-reitor, e aí que estava uma zona o MEC, né? E a gente foi e começou a ajudar a organizar para o Conselho Nacional de Educação. Na época tinha o Ulisses Durran, tinha o pessoal, o reitor da Federal do Ceará, o reitor da Federal de Pernambuco, lá como é que ele chama? Que ficou um tempão lá no MEC também. Enfim, tinha um pessoal peso pesado e muita gente também meio reaça. Foi complicado, uma época bem... Você segurou a onda, né? Porque Não é nem questão de segurar a onda, é questão de aprender um pouco a conviver com a diferença, né? com Que hoje está cada certeza, vez mais complicado com e aí certeza, Ângela. o pessoal um pouco esqueceu, né? É isso Mas mesmo. é nos momentos de problema que a gente acaba crescendo. Eu tive realmente sorte que a LDB falava em diretriz curricular, ninguém nem sabia. Imagina um cara da área de humanas, que não fosse da Nossa pedagogia, saber o que era Senhora, projeto pedagógico. Ninguém sabia. é verdade. Ia para física, falava em projeto pedagógico, falava, você está louco, para com isso. Né? Ninguém queria saber de projeto pedagógico.
Aí o pessoal foi lentamente entendendo o que era um projeto pedagógico e a coisa foi sendo montada, meio pela Muito tentativa e erro recente. mesmo. É E recente, muito recente, né? Nossa. 2001 foi a primeira diretriz Pensa, 20 curricular. anos. É, Né? Muito então, novo, né? é por isso que a legislação do ensino muda tanto e por isso que os sistemas educacionais são tão importantes, né? Porque a gente vive, hoje mesmo, ele estava falando da EAD, né, por conta da pandemia, agora os cursos presenciais podem ter até 40% de Sim. ensino à distância, né? Um parecer do Conselho Nacional de dezembro do ano passado, Uhum. e que virou um decreto, né? Uma portaria do MEC. Ele, E 177, as né? diretrizes curriculares de formação de professores, que a gente discutiu um pouco na aula passada, acho que a Dailma, né, que fez alguma pergunta, ou a Ionei, enfim, aquele slide que eu mostrei na primeira versão do curso para ano passado, falava da diretriz curricular de formação de professor, né, que agora já mudou. Sim. Né? Em dezembro foi aprovada uma outra, por causa da Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada agora em fevereiro. Então, o tempo todo, a legislação vem se atualizando e, principalmente na área da educação, a coisa é bem complicada, porque não tem muito consenso, né? É E as verdade. pessoas têm um problema grande com o EAD, né? Que agora estão tendo que engolir. Acho que o vírus obrigou a isso um pouco, né? É Mas verdade. Mas sabe, Ângelo, que eu estou surpresa com o número de alunos presentes? Eu achei que ia ser caótico, mas não está sendo. eu Está já ouvi 70, dizer, 75%. Isso para mim é altíssimo. eu ouvi dizer de professores, o Edgar, que eu converso sempre, né? Que ele está com mais aluno agora, que o curso, que a disciplina dele está à distância, do que ele tinha nas aulas presenciais. Que Que coisa. ele deu aula, acho que ontem, antes de ontem, né? E tinha mais aluno. Ele falou: Nossa, só faltou um aluno. Normalmente E falta dois, nunca. três. Meu Deus. Interessante, né? É bem isso, Interessante. gente. Mas eles falam um pouco, ó, tá só todo mundo observando só. É Né? verdade. Anamélia, Viviane, Luciane, Judailma. Eu de vez em quando dou umas cutucadas para ver se. Né? Tem quantos alunos hoje aí? Tem 2, 4, 6, 8, 9. 9. 9. Legal, que bom. Tá Excelente. bom. É isso aí. Vamos começar. Então tá Fale com bom, bom eles, Juliana. curso. Ah, eu falei, mandei um beijão para esses queridos, viu? Então Eu tá sou bom. muito presencial, mas eu também estou me virando nos vídeos e mando beijos. Então tá bom. Sejam bem-vindos. Bom curso, Ângelo. Obrigado. Viu? Beijo para você também. Bom falar com você. Até. Até mais, Piva. Eu vou estar por aí Tchau. de qualquer coisa. Tchau, Tá, tchau. obrigado. Beijo, beijo. E aí, gente, boa noite. Vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Professor, Luciana. professor, não sei se o senhor também sentiu falta, mas ninguém passou nenhuma dúvida, né? Ninguém. Eu tô aqui só para cumprimentá-los, já vou sair. Ninguém tem dúvida, tá todos. Não, mas quando o pessoal não tem dúvida, aí eu falo, né? Não sei se vocês viram que eu passei as diretrizes curriculares, né? E eu aproveitei um pouco a nossa discussão da semana passada e mostrei um pouco esse parecer, né? E a resolução número 2 de 2019, que foi homologada só em fevereiro de 2020, né? Falando então da diretriz curricular para a formação de professor. E eu não sei quem levantou, se foi a Ionei ou se foi a Gidailma. É preocupada com, assim, para a primeira licenciatura não mudou nada, né? Continua aquela coisa de 2015, só que agora incorporando a Base Nacional Comum Curricular. Então, os currículos têm que dar conta do que está na base, né? Então, a única diretriz curricular que tem a carga horária nela própria e que, além de tudo, explicita quanto da carga horária para cada coisa é a de licenciatura. Perdão, de formação de professor.
É, licenciatura, né? Então, assim, 800 horas da coisa pedagógica, da, né, psicologia, legislação, para, enfim, toda a parte ligada à educação. 1.600 de conteúdo e 800, 400 de estágio e 400 de outras práticas que normalmente as escolas estão usando aí para disciplina de instrumentalização, né? Então, ensino na biologia, eu participo de uma na Unicamp ainda, hoje, que é biologia celular para a educação básica, que é a citologia, né? Então, a gente retoma os assuntos e vai trabalhando estratégias, aulas práticas, enfim, para instrumentalizar um pouco o aluno nessa prática pedagógica da biologia celular, que o conteúdo acadêmico eles têm, né? Aí, uma coisa que eu chamo a atenção na fala é que para a segunda licenciatura, não sei se vocês notaram, são 760 horas, né? Mas, assim, se for da mesma área, são 560. 360 de conteúdo, e eu fico imaginando que, como é segunda licenciatura, são os conteúdos daquele grupo 2 lá, né? Se o cara dá aula de física, ele vai ver coisa de matemática. Quer dizer, conhecimento da disciplina, do componente curricular que ele vai dar. Mas são só 360 horas. Tá? E se eu considerar que biologia e química são da mesma área, de ciências naturais, tá? E que biologia tem um mundo e química tem um outro mundo, 360 horas para quem fez um curso de biologia, fazer uma licenciatura em química, vai ter que depois aprender química por conta. Né? Que o curso não vai dar conta em 360 horas. E vice-versa. A mesma coisa para história e geografia, a mesma coisa para letras, a mesma coisa para todas as áreas. Né? Então, eu acho realmente que ficou um pouco subestimada essa carga horária aí para a segunda licenciatura. Fala em 200 horas das práticas, tá? E não fala em estágio. Aí você fala, bom, o cara já fez estágio, que é a segunda licenciatura, ele já é professor, não precisa ir lá aprender como é que funciona a escola. Tá, mas eventualmente como participar de aula dessa nova disciplina que ele pretende ministrar, talvez fosse interessante, mas não se fala em estágio. E aí a coisa piora, só que aí quando é área diferente, são 560 horas. Mas veja, imagina uma área diferente, eu imagino artes e matemática, né? Português e biologia. Quer dizer, uma pessoa que faz licenciatura em biologia estuda 1.600 horas de biologia. Se ela fez português antes, ela estuda 560 horas. É suficiente? Bom, se só carga horária significasse qualidade, a gente colocaria 10.000 horas para tudo e todo mundo se formaria muito bem. Então, não é só por aí. Mas, às vezes, essa carga horária, ela oportuniza, né, um contato que eu acho que as 560 horas deixam muito a desejar. E depois a pessoa vai aprender o conteúdo dando aula. Essa que é a verdade. Né? Bom, se a pessoa fez bacharelado antes, de novo, 760 horas. E, de novo, 560 horas. Não, perdão. Aí são 360 e 400 horas. Aí, as coisas de conteúdo, eu quero crer que não. Né? Se eu sou bacharel em biologia, quero fazer licenciatura, eu não preciso ver as 1.600 horas de novo. Então, é mais estudar a parte pedagógica, psicologia, como é que é o desenvolvimento da criança, essas coisas. Só que aí também são 200 horas, quando, na verdade, isso é feito em 800. Né? Depois, não fala em estágio, fala só em 200 horas de práticas e tal. Mas não fala em, 400 horas de prática. Mas não fala no estágio. Aí você fala, bom, mas e estágio? A pessoa nunca entrou numa sala. Ah, mas ela já fez estágio quando fez bacharelado. Sim, mas na indústria, quer dizer, na área em que o bacharelado formava. Então, eu acho que a ideia de incentivar a segunda licenciatura ou a complementação pedagógica, ela é bem complicada e ela é bem quebra-galho mesmo no momento em que eu tenho aí algumas áreas, como a gente comentou semana passada, em filosofia só tem 25% dos professores que são filósofos.
formados. Então, tem 75% do pessoal que é formado em História, em Ciências Sociais, em Geografia, ou pior, né, em Português, Matemática, Biologia, e que está dando aula de Filosofia, porque simplesmente não tem professor. Né? Ou o pessoal que nem sabe como é que funciona a cabeça de um adolescente, que nunca não entende nada de escola, enfim, que são os bacharéis, e aí você fala, bom, pelo menos o cara complementando um pouco, ele vai ter uma noção muito maior do que se não fizer isso. Tá, o inimigo do ótimo, não, o inimigo do excelente é o ótimo, ou do bom, enfim, esse ditado acho que vocês sabem, né? Então, acho que está se colocando um pouco por aí, para tentar resolver um problema, né? E pensar, bom, entre ter um professor de filosofia, bacharel que viu algumas coisas pedagógicas, ou ter um cara de história dando filosofia, vamos optar pela segunda formação, pela complementação pedagógica. Tá? Isso é bem mais fácil de aceitar no ensino técnico. Tem muita disciplina técnica, os caras entram para ministrar disciplina técnica, como o ensino técnico é também considerado ensino médio, para dar aula tem que ter licenciatura. Então, essas pessoas que não têm licenciatura, elas não conseguem nem prestar concurso e nem se efetivar no cargo, porque não tem a licenciatura. Então, essa complementação ajuda a possibilitar que essas pessoas se regularizem, né, enquanto professores da educação básica, tendo uma licenciatura. E como a disciplina normalmente é muito específica, ok, a pessoa vai dominar aquilo e tudo mais. Não sei se ficou claro. Tá? É o que a legislação determina. E como eu falei semana passada, quando a legislação determina um mínimo, pode contar que esse mínimo virou máximo em pelo menos 75% das escolas, que são as privadas, em relação às públicas, que dão conta de 25%. E algumas públicas a mesma coisa. Tá? Os cursos de tecnologia de federal, da área de gestão, tem 1.600 horas. Tá? Aí você fala, poxa, até o Instituto Federal achando que 1.600 horas são suficientes? Sim, até o Instituto Federal achando que é suficiente. E aí, bom, eu não entrei nem na fila, né? Quem sou eu na fila do pão, né? É verdade? Ok? Retomado aí as diretrizes? E aí cada área tem a sua diretriz. No começo, a diretriz abrangia também a licenciatura correspondente, só que aí se fez uma diretriz específica para a licenciatura. Tá? Uma das últimas a sair pela primeira vez foi da pedagogia. Só saiu em 2006, depois de muita briga, e logo em seguida ela teve aí algumas novas versões, né? Então a coisa está assim. Em 2015 saiu a diretriz para a formação de professores. As escolas pediram, aí deu 2 anos para a escola se adequar. Então, 2017, quem ingressou a partir de 2018 devia ter. Aí pediram para adiar um pouco, porque não deu tempo de reformar os projetos pedagógicos. Aí o pessoal adiou um pouco, e agora já entrou outra, tem mais 2 anos para se adaptar. Então, a coisa, para quem faz a gestão na escola, também não é nenhuma 7ª maravilha do mundo, né? E para o professor, então, nem se fala, né? Porque ele não sabe exatamente como que ele vai se comportar aí frente a essas mudanças uma atrás da outra. Tudo bem? Todo mundo viu e ouviu o vídeo? Era um vídeo comprido, né? Tá muito chato o vídeo. Ixi, pela cara tá. Tá um pouco baixo. Um pouco baixo? Ah, é? Não da live agora, dos vídeos. Pelo menos dos vídeos eu achei muito baixo. Então... uma dificuldade para eu escutar. Então eu vou fazer, vou ver o que eu tenho que fazer para melhorar isso. Falar com o Super Piva. Isso. Tinha que ter falado já semana passada. Eu achei que era o meu, computador. Todo mundo tá na mesma? Hoje eu troquei, eu já fui para o Note e estava baixo também. Então, eu achei muito baixo. Não sei se é só o meu caso, mas estava muito baixo. Estava baixo. Eu coloquei até uma caixinha de som para poder ouvir melhor, que está bem baixo.
Mais os primeiros, que são 40 e poucos minutos, né, Sim. de apresentação, né? Lá, os primeiros ali tá baixo. É o bom que a gente acompanha porque tá tudo escrito, né? Mas o som tá baixo. Entendi. Não sei se é o caso, mas quando você maximiza a tela do vídeo, ele dá a opção de você aumentar o volume. Não sei se Mas foi eu o caso de vocês aumentei. isso, mas o meu resolveu assim. Tá. Bom, de qualquer forma, eu vou... E acho que o Piva também se policia para falar para os outros professores, né? Para a gente dar uma caprichada maior aí na parte da gravação, por causa do som. Né? Que já é muita informação. Eu achei que estava bom. É? Você é muito, por isso que eu não falei. Condescendente, viu? É porque, no meu caso, eu não tenho caixinha de som. Eu só tenho o som do Tem Note, fone de ouvido? do celular. Mas nem no celular e nem no Note. Nos dois estavam baixos. Entendi. Eu escutei, mas Desculpa. foi uma dificuldade. Tá. Na próxima eu faço em Libras. Isso. Mais alguma coisa sobre DCN, Diretriz Curricular Nacional? Ninguém quer se manifestar? Falem agora ou calem-se para sempre. Eu queria assim, que o professor comentasse alguma coisa do artigo 8, que é o que a gente está vivendo, né? Artigo 8. Deixa eu pegar. Parágrafo 4. Acho que é isso. Eu anotei, mas agora... que fala exatamente do que a gente está vivendo, né? Que é da... Peraí, será que não é sobre AD que você está falando? Então, peraí. Pera. É da LDB. LDB. Mas aí é o artigo 9º, não é? No inciso 6º. Mas eu não... Assim, na verdade, é mais assim para comentar, Do né? artigo Porque é uma situação que a gente está 9º vivendo isso, né? Alguém tem aí para me dizer que a minha internet aqui no outro computador está demorando para entrar. Deixa eu ver. É o artigo 8 mesmo. O 9 vai falar da avaliação, né? É o artigo 8. Artigo Parágrafo 8 da 4. LDB. Então, é o que ele fala exatamente das aulas pelas videoaulas, seria a EAD, né? Seria a aula EAD também para o ensino fundamental. Porque, na verdade, assim, eu sou do ensino fundamental, né? E a gente vê uma dificuldade nisso, né? E agora, então, eles estão se pautando, então, nessa lei, né, de que é possível. Por isso que... Só mais um instantinho, eu já estou... O artigo 8 da LDB, ele fala da organização da educação. Eu acho que deve ser do decreto, não é? Do decreto 9057. Aí ele fala, compete às autoridades dos sistemas de ensino municipais autorizar cursos na modalidade à distância. Então, do decreto. Sim, é do decreto. Bom, vamos pular, Luciane, da LDB, que realmente fala da organização. Estava entrando lá para ver. O decreto eu coloquei de uma forma para mostrar um pouco, talvez um dos motivos pelos quais o estudo dirigido acabou ficando estigmatizado como alguma coisa bem chata, né? A ponto dos alunos, muitas vezes, você entrar na sala e, há um tempo atrás, o professor dizia, bom, hoje vamos fazer um estudo dirigido, o pessoal já vinha assim, bom, não preparou a aula hoje, hoje vai ser aquela chatice, e isso aconteceu, eu como aluno mesmo também aconteceu, que normalmente os professores, ao elaborar um estudo dirigido, acho que a gente não tem muita... Não é questão de experiência, acho que a nossa vida vai mostrando como é que as pessoas estruturam os textos, né? Então, no livro didático, a estrutura do livro didático, ela
é muito cruel, né? Na área biológica, principalmente, que eu conheço mais, na área de química também eu conheço, o capítulo ele transcorre exatamente na ordem com que as questões no final do capítulo são cobradas. Tá? E lá vem lá FUVEST, vem lá, agora vem bastante ENEM, mas vinha um monte de, né, vocês não viram na minha época, Federal de Minas Gerais. Então, são questões de vestibular para o aluno falar, opa, isso é importante. Mas se ele ler o primeiro parágrafo, ele pode parar de ler o primeiro parágrafo e ir lá para o questionário na primeira pergunta e responder a primeira pergunta. Aí ele volta, lê mais um pouquinho, responde a segunda e assim por diante. Então, muitas vezes, eu tinha um professor de química orgânica na faculdade, que eu fiz química primeiro, que acabei brigando com ele, inclusive, e sendo enquadrado quase como comunista, porque na época quem brigava com o professor, quem tem saudade da ditadura, devia ter um mínimo de sei lá o quê, né? E conversar um pouco com as pessoas que participaram, são um pouquinho mais velhas, porque eu era representante da classe. O professor não dava aula, ele vinha com um questionário e entregava o questionário e ficava lendo jornal. E a gente ficava respondendo o questionário, que era exatamente a sequência do livro, cada hora um capítulo do livro de química orgânica que tinha que levar. E eu fui reclamar. Aí ele falou que eu era comunista, e que aí chamou a classe, falou, eu não vou reprovar ninguém, gente, para com isso, vocês estão, eu não estou entendendo que vocês estão tão revoltados. Eu não vou reprovar ninguém. Aí todo mundo foi tirando o seu respectivo da reta e sobrou um marmitão aqui. Aí ele me chamou e falou, vou te enquadrar como comunista. Ou você se retrata, ou você pode desistir, você vai ser denunciado por DOPS. E era assim que funcionava. E se eu não me retratasse, eu teria sumido. Tá? Porque foi assim que foi feito o arquivo do DOI-CODE naquela época maravilhosa. Eu dava aula de química e tinha que tirar todo ano um atestado de antecedentes políticos sociais para dar aula. Que se eu tivesse alguma participação política em alguma coisa, eles não me davam a licença para dar aula. Tá? E aí o pessoal assim, ai, que saudade, era tão bom naquela época. Vai viver naquela época. E pegava sem carteira profissional na rua, era preso. Enfim, parênteses fechado, revolta vomitada. E assim, até esqueci o que eu estava falando. Bom, a gente ficou com raiva do Estudo Dirigido por causa disso. Porque a gente lia um parágrafo e tinha lá o que era para fazer. Então, eu comecei a fazer um questionário exatamente nesses termos para falar do decreto 9057, que é o marco regulatório da educação à distância, né, que foi aprovado lá em 2017. E nele define educação à distância, fala um monte de coisa. E tem um artigo que fala, olha, em casos excepcionais, o ensino básico também vai poder usar o EAD. E, na verdade, isso já é parcialmente feito, né, no ensino médio, porque o EJA, por exemplo, tem EJA totalmente à distância, né? Então, para aquelas pessoas que perderam a oportunidade na idade correta de estudar, né, que vão acabar indo para o EJA, isso é possível à distância. Tem muito curso técnico à distância, né? Então, no ensino médio isso já é mais assimilado. Mas no fundamental há uma resistência muito grande, né? Porque a alfabetização é uma coisa quase de pegar na mão da criança para alfabetizar, para letrar e tudo mais. E isso, então, foi colocado na lei que, em situações excepcionais, se pode fazer. E aí, a primeira vez é o artigo 4º. Só que aí, acho que 8º, né, é que eles dizem quais são as situações excepcionais. Porque se você não coloca na lei, infelizmente, a escola pública, que eu estava dizendo para vocês na semana passada também, uma instituição pública, ela só pode fazer o que a lei diz que ela pode fazer. Numa privada, ela pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, se a lei falasse é proibido dar aula à distância, uma escola privada não poderia fazer
EAD no ensino fundamental. Mas se a lei falar, se a lei estabelecer, né, que pode em situações excepcionais, mas não definir o que é excepcionalidade, as instituições públicas vão ter que esperar alguém determinar que estamos numa excepcionalidade, para que ela possa fazer. Senão, não pode. E, em contrapartida, a iniciativa privada pode fazer e determinar o que é excepcionalidade ao seu bel prazer. Porque, se a lei for omissa, ela pode definir o que é excepcionalidade. Então, a lei, para evitar esse tipo de abuso de um lado ou de outro, ou mãos atadas, né, ela estabelece, acho que no artigo 8º ou 9º, o que é excepcionalidade. E o primeiro inciso, né, então, a Luciane, né, que fez a questão. Foi, Luciane? É isso, é o artigo 8º. Isso. Então, na verdade, é assim, ó, o artigo tem o título, o que o artigo diz é chamado caput. C-A-P-U-T. Parágrafo. Isso, o caput do artigo vamos dizer, é o que ele vai determinar. Depois, se ele quiser explicitar algumas coisas no próprio caput, ele pode inserir incisos. Normalmente, inciso é em número romano, né? 1, 2, 3, 4. Então, o caput pode dizer assim, olha, vai poder fazer EAD nas seguintes condições. Inciso 1, inciso 2. Então, os incisos que estão colocados depois do caput, né? E depois, se tiver alguma coisa para observar sobre... aí se põe parágrafo. Na verdade, é o parágrafo 4, que está falando sobre exatamente o nosso caso, que seria a pandemia, que seria problema de saúde. É um parágrafo, não é um inciso. É parágrafo 4. Tá. Então, aí vai falar em questões de saúde, né? Eu achava que era o primeiro. Não é o primeiro, gente? Piva, pega o decreto 9057 aí, que eu não estou conseguindo aqui comigo, só para ver o que diz o artigo 8º. Ou alguém que já pegou, por favor, leia. Qual decreto, professor? 9057, sobre EAD. Ana, lê, você já tem aí, né? Só ative o seu microfone. É difícil. Estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial. Esse é o primeiro. Mas o 5 fala de estejam em situação de privação de liberdade. É que, na verdade, privação de liberdade é um eufemismo para preso. Tá? O sistema prisional, as pessoas falam, não tem prisão, o cara não está preso, ele está privado da liberdade. É o que a nossa... Vocês estão aí? Ah, tá. O pessoal está se escondendo, né? O velho truque. Deixa eu falar para a Marilúcia. Era a Marilúcia? Mostre-se, Marilúcia. Bom, eu achei o artigo 9º. Realmente são, Luciane, são incisos, tá? Não é parágrafo, não. Parágrafo é quando tem o ponto de interrogação invertido para cima e para baixo, juntos, né? Para aquele negocinho. Quando tem mais de um. Quando não, está escrito por extenso. Parágrafo único. Eu sei. Isso, né? São 2 pontos de interrogação, um assim e um assado. Eu sei. É que eu anotei. É que hoje eu me perdi, né? Porque eu achei que não ia ser. Eu anotei. Não, então... Mas é o artigo 8, não é? Não, é o 9º. O 8 só fala que vai ter... que os sistemas vão determinar o funcionamento de educação à distância, né? Porque como o sistema que regulamenta a educação básica é o sistema que vai regulamentar EAD também. Só ensino superior que não, que é o MEC, né? Mas o 9º fala, e aí eu acho que é o inciso primeiro, inciso 1, né? Que é o que mais se adequa aí à pandemia.
Na verdade, ele foi colocado aí, que ninguém esperava uma pandemia, eu acho, né? Ele foi colocado aí para doença infecto-contagiosa. Tá? Lembra que tem exercício domiciliar que você pode dar para o aluno? Né? No ensino superior é mais comum. Isso. Agora, na educação básica, acho que é bem comum doença infecto-contagiosa, né? Sarampo, catapora, tal, o aluno fica fora. Então, a lei possibilitou que, nesses casos, ao invés de ir alguém levar um exercício na casa da pessoa, ou levar o ponto para a pessoa fazer, que isso pode ser feito à distância. A ideia, acho que era essa, do inciso primeiro, né? Que fala da criança estar impedida, né? Por motivo de saúde, de acompanhar um encontro presencial. Só que não fala que esse encontro presencial não vai existir. Então, não é bem por isso que precisou, invocando esse inciso do artigo 9º, os conselhos estaduais fizeram uma deliberação para regulamentar nos seus respectivos estados. Porque só isso não daria conta, né, da educação à distância para todo mundo, né, porque só prevê para uma parte e tal. Mas essa é uma válvula de escape e a legislação tem essa vantagem, né? Quem entende da legislação sempre acha algum artigo, algum inciso, algum parágrafo que possibilita uma interpretação que dá margem a uma saída honrosa, né? Na minha época tinha aquele Lipe, o Leão da Montanha, que falava saída rápida pela direita. E, a hiena falava, ó dia, ó vida, ó azar. Hoje eu estou reminiscente, né? Bom. Saudosista. Saudosista. O decreto está na íntegra depois, né? E eu chamo de novo a atenção para vocês tomarem cuidado. A hora que forem fazer questionário, estudo dirigido e tal, procura fazer de uma forma que a pergunta obrigue a leitura, sim, né? Que era outra forma de perguntar. Quer dizer, educação básica pode fazer à distância? Em que situações? Aí a pessoa tem que ler tudo para dizer, olha, pode, o artigo 2 permite. Só que depois regulamenta no artigo 9º, né? E assim as pessoas vão sendo obrigadas a ler e a pensar também. Porque se for só copiar e colar, fica uma coisa muito chata realmente, né? Acho que ninguém gosta de ouvir, assim, o que é tal coisa? E pá, vai lá, já acha a definição certinha de como é, e aí é só copiar e colar, fica meio chato, certo? Bom, depois foi, o que foi? Teve um de avaliação. E aí de avaliação, nós vamos voltar a abordar a avaliação, porque no livro tem um capítulo que fala sobre metodologia ativa e personalizada de aprendizagem, tá? E então eu vou falar bem rapidinho, mas uma coisa que eu gostei muito, quando a gente comentou sobre o que o Piva disponibilizou lá, que eu fiz a confusão das questões, que era 3, 4 e tudo mais, e o Piva acabou disponibilizando as questões, alguém falou, não sei se foi, ou não sei, não importa também, que errou uma determinada questão, aliás, a maioria do pessoal acertou quase tudo, né? E quando errou, errei, mas foi de bobeira, porque eu achei que duas questões seguidas com todas certas, não cheira bem. Aliás, é isso que a gente também tem que pensar quando faz teste. Foi você, Luciano? Quando a gente faz teste, não sei se vocês viram, eu faço propositalmente. Na primeira, tinha 6 questões. Não sei se foram 6 ou só 3. Sempre 3. Tá, faço uma média mais difícil. Mas tinha 6. Eu mandei o gabarito das 6. Todas as 5 primeiras eram alternativa C. Aí a pessoa responde C na primeira. Aí, nossa, parece que a segunda é C também. Aí responde C na segunda. Na terceira, fala, não, peraí, impossível. Outra alternativa C. Aí fala, por que é possível ou impossível? Tanto faz, tem que saber. Então, na hora de fazer o teste, a gente tem que pensar um pouco. Eu faço expresso justamente para chamar atenção nisso. As pessoas acham que tem mais ou menos as mesmas quantidades de alternativa A, de alternativa B, C, D e E. Então, tem gente que faz uma prova e chuta a alternativa A em tudo, porque acha que com isso vai tirar mais ou menos 1/4 da nota.
Tá? E nem sempre isso é verdadeiro. Quer dizer, o teste já induz um pouco a pessoa a pensar que na questão seguinte, a alternativa da questão anterior não será a correta. O que não é correto pensar. Tá? Ou não é obrigatório. Então, na primeira eu pus tudo alternativa C, e na segunda eu pus todas corretas nas duas questões que tinham todas corretas. Justamente para a pessoa assim, nossa, será que é? E aí, quem sabe, responde, não, claro. Né? Eu dava prova oral, falando de reminiscência, em biologia celular, quando eu dava aula. E na última, a prova oral era sorteada. Então, alguns alunos caíam comigo, outros com outro professor, e eu caí uma vez com o melhor aluno da sala. Falei, nossa, que legal. E era um bate-papo. E ele já tinha 10 quando entrou. Aí eu dei 10 questões para ele, todas de fígado. A primeira, assim, que células são essas? Ah, são hepatócitos. Ah, explica, tá? Ele explicou direitinho. Na segunda, ele falou assim, gozado, parece hepatócito de novo. Assim, ué, é ou não é? Não, é hepatócito, é. Ah, só que o método é outro, pá, pá, pá. Na terceira, ele falou assim, não, aí vai ser impossível, porque de novo hepatócito? Eu falei, cara, você tem que saber distinguir a célula. É hepatócito ou não é? Mas já teve duas que eram. Eu falei, ué, e daí? E aí fomos conversando, às 10 eram hepatócito. Ele quase pirou. Mas ele sabia, ele tirou 10, obviamente. Né? Mas, para mostrar que, às vezes, a gente faz uma ideia da avaliação, mas o foco mesmo da gente tem que ser a autoavaliação. Que quando a gente se apropria daquilo que a gente tem que saber, a gente avalia. E aí, assim, a pessoa falou na hora, eu errei por causa disso, mas eu sabia. Quer dizer, o conhecimento já estava lá. Então, às vezes, a prova, ela retrata um instantâneo daquele momento, com as nossas bobeiras daquele momento, e sempre tem, puta, errei de bobeira. Quem já não falou isso uma vez na vida? Né? E por que errou de bobeira? Porque errou de bobeira, a gente faz bobeira. Né? Só que o erro de bobeira é um erro insignificante. Por quê? Porque se você aprendeu, isso é que conta. E quando eu sei que eu aprendi? Quando a minha autoavaliação me permite dizer isso. Tá? Então, na verdade, a metodologia ativa, quer dizer, eu tenho várias maneiras de checar o que o aluno faz. A avaliação somativa, formativa, que eu abordo, que são as duas principais aí mais usadas, tal. Tem a diagnóstica também, que pouca gente faz, mas que também é interessante para começar a disciplina. Né? E ninguém pensa muito em pedir que o aluno se autoavalie. Tá? Tem alguns professores que pedem. Eu tive vários professores da minha formação que pediam que a gente se autoavaliasse. É super difícil. E, normalmente, o aluno, quando se autoavalia, ele se autoavalia com muito mais rigor do que o professor faz. Por quê? Porque ele sabe o que ele estava pensando na hora que ele respondeu. E a gente deduz o que ele estava pensando na hora que ele respondeu. E quando a gente deduz, normalmente a gente é condescendente. Principalmente quando não é o pior aluno da sala. Quando é o pior, a gente... Por isso que eu adoro corrigir provas sem ver nome de aluno. Porque eu não consigo, né? Na dúvida, se o aluno é bom, eu vou falar, não, aquele pensou tal coisa. E se ele ajuda, assim, não, impossível ele ter pensado tal coisa. Quando, na verdade, o aluno sabe exatamente o que ele pensou. Então, a gente nunca é totalmente imparcial, ainda que a gente se esforce para ser. Né? Então, eu sempre corrigi uma questão de todo mundo, a primeira da classe inteira, sem nome. Depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, para evitar me influenciar. Opa, peguei a prova de fulano que é a melhor da sala. E depois, nossa, que saco, peguei a prova do pior da sala. Né? E eu dava aula para medicina, tinha 120 alunos. Então, são provas intermináveis. Né? Quando você olha e fala assim, quantas eu já corrigi? Aí você faz, quantas faltam? Aí você fala, 60 ainda, toda metade. Bom, enfim, a avaliação ela é importante, principalmente quando a gente consegue se autoavaliar e saber e não se estressar, porque, infelizmente, há um registro numérico, né, de uma nota, e às vezes essa nota serve para te passar ou não num concurso, por exemplo, né, mas
Se você reprovar num concurso, mas com conhecimento daquele conteúdo, aquele conhecimento ninguém vai te tirar, nem a reprovação naquele concurso. É isso que é importante a gente se conscientizar. Então, é um pouco isso que nós vamos voltar a abordar a avaliação. E eu só chamo a atenção para aquela história daquele triangulinho, daquela separato do professor de Portugal, o português que fala dos pilares da avaliação, né? O saber, o professor e o aluno. Né? Se eu quero ensinar, eu decido o que eu vou ensinar e escolho o quanto do saber eu vou passar para esse aluno. Se ele aprendeu, não é problema dele. Eu vou checar isso no final, avaliação somativa. Tá? E é legal porque isso acontece com muitos professores. Né? Eu vou dar prova daquilo que eles tinham que saber. Quando você acompanha o aluno em metodologia ativa de aprendizagem, principalmente, em que o aluno tem que ser mais protagonista do seu aprendizado, né? Você acaba tendo que usar avaliação formativa. Por quê? Porque rapidamente você tem que perceber se ele está acompanhando ou não, para você se reprogramar, né? Para ter o famoso feedback, né? Para ter a retroalimentação que você tem que ter para saber se o aluno está aprendendo ou não, senão não adianta, né? Tá bom, estou usando metodologia ativa, estou usando, né, os nomes normalmente em inglês, muitos deles, estou usando peer instruction, né? Que legal. E aí o aluno não está entendendo nada e você descobre isso só no final do ano e isso, né? Meu estágio na docência foi exatamente isso. Eu fazia química, eu fui numa escola que o professor tinha feito um experimento com a sala, só com estudo dirigido, o ano inteiro. Então, eu cheguei no segundo ano colegial e eles estavam com o livro do primeiro ano. E nós, estudantes, né, questionamos, mas por que não estão vendo agora fisicoquímica, continuam vendo química geral? Não deu tempo de terminar? Aí o professor falou, não, é que ano passado eu fiz uma experiência e não deu certo. Então, eles não sabem absolutamente nada de química geral. Mas o ano todo para perceber? Então, com esses exemplos, eu fui percebendo o que eu tinha que valorizar na docência, porque a gente não pode brincar, né? E não tem um experimento científico, né? Os alunos controle e os alunos que eu faço o meu experimento, para saber se está dando certo ou não. Não deu certo, que bom, faz outro experimento. Não, acabou o ano, acabou a oportunidade, né? Então, isso é importante. Ele lecionava, os alunos não aprenderam nada, ele pelo menos teve a consciência de recomeçar. Quando você faz metodologia ativa, você tem que estar checando se o aluno aprendeu. Porque se ele não aprendeu, você tem que ou mudar a metodologia ou dar um jeito de fazer discussões diferenciadas para trazer esse aluno. Né? É a famosa recuperação, que a lei prevê. E a gente normalmente empurra com a barriga. E normalmente também, para dar menos trabalho, a gente acaba passando. Fala assim, o cara que não fez isso está de férias. Eu que deixei alguém de recuperação está aqui me ferrando, enquanto, né? E isso deturpa o aprendizado. Mas a avaliação é importante, nós vamos retomar. Alguém quer falar alguma coisa sobre a avaliação? Gidailma? Eu levantei a mão, mas foi para pensar no cronograma. Não, no cronômetro, na verdade, não é nem cronograma, no cronômetro. Que tempo que deixa a gente nervosa, agitada. Sim. Verdade. Tem algum estudo por trás disso? Eu gostaria que o senhor comentasse, né? Tem alguma razão para ser assim? Eu acho. Então, está dentro dessa avaliação, esse tempo? Não, então, na verdade, o que se tem é que agora com os projetos pedagógicos, né, você tem o perfil, quer dizer, para formar um cidadão, eu tenho que abordar o que na formação dele. E aí você vai de trás para frente, né, ele tem que saber noções de matemática, tem que saber falar direito, escrever direito, então tem que
redação, tem que ter sintaxe, tem que ter. E você vai pondo esses conteúdos dentro do tempo que você tem para a aula, que normalmente é de um período letivo. Por isso que o pessoal fala em aumentar e tudo mais, principalmente na educação básica. Tá? E aí, você trabalha normalmente com a média, que foi o que eu falei na semana passada. O superdotado, se ele não nos encher o saco, a gente esquece que ele está lá. Se ele encher a paciência, ou a gente põe para fora da sala, ou a gente finge que, né, se finge de morto. O que não acompanha, a gente acaba abandonando também, porque senão não dá tempo de cumprir o programa. Tá certo? Então, alguém tem essa mesma linha de raciocínio? Assim, alguém pensa... Todo mundo acaba tendo. E daí, hoje, inclusive, nesse webinar que eu participei, do MEC, falou um cara, do presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, o professor Lito, e ele estava falando do currículo, que as pessoas não são iguais, que as pessoas têm velocidade diferente para aprender. E depois falou o presidente do Conselho Nacional de Educação, que é o professor Cury, que também falou que a importância do currículo e tudo mais. Eu fiz uma pergunta que, infelizmente, não foi selecionada, mas, assim, como fazer a gestão do tempo com essa perspectiva do professor Lito? Porque se as pessoas aprendem com velocidade diferente, eu tenho que personalizar. Nós vamos abordar isso lá pelo nosso quinto encontro, tá? O mapa, metodologia ativa e personalizada de aprendizagem. Mas a estrutura disciplinar dos currículos normalmente amarra de um tanto que ou você trabalha com a média ou você não cumpre o programa. Tá certo? E esse é um dilema que o professor tem, porque os pais não querem saber se deu tempo ou não. Se não for abordado tudo aquilo que o filhinho vai precisar no vestibular, eles vão dizer que a escola não preparou. Tá certo? Então, é uma equação bastante complicada. Tá. Nós vamos abordar com mais detalhe. Eu queria entrar finalmente na sala de aula. Nós estamos quase com a mesma lógica da sala de aula dos slides que eu apresentei. Vocês viram aquele primeiro slide? Que mostra o indiano, lá o Hare Krishna, né? Depois aparece o Sócrates, né? Dizem que foi no dia que ele tomou a cicuta, aquela aula. Não sei por quê. Eu não estava presente, não posso afirmar. Aí depois vem a Idade Média. Na Idade Média tinha os banquinhos, devia ser super desconfortável, né? Aquelas coisas que eu lembro sempre da lição de anatomia, né? Todo mundo olhando o cadáver lá embaixo, o professor dissecando o cadáver e os alunos ali, né? E ali é legal, o Piva que chamou a atenção, uma vez que eu mostrei o slide, ele falou acho que ele que mostrou primeiro que eu, e tem um pessoal dormindo. Lá na última fileira tem um cara dormindo. E na fileira da frente tem uma pessoa que está conversando com outra. Aí você fala assim, é igualzinho. Igualzinho. Isso na Idade Média. É uma pintura de uma sala de aula que retrata mais ou menos como as pessoas se comportavam, né? Aí depois tem uma da Revolução Industrial, que já é aquela aula, né, do professor Carrasco, da palmatória, né? Vem cá, não sabe, apanha. Eu peguei o finalzinho disso. Na quarta série, a professora chamou um aluno e pôs uma conta de dividir na lousa. Não faz? Ele não sei fazer com 2 números na chave, eu não sei. Ela deu-lhe uma reguada e a conta saiu tão rápido que, naquele momento, eu achei assim, eu tenho uma colega que fala assim, nós temos que usar muito, né, o método de Piaget, né? E eu tenho uma outra colega que fala assim, a gente tem que usar Piaget, mas a gente tem que ser metade Piaget e metade Pinochet. Para a coisa dar certo. Mas, vamos lá. A sala de aula continua igual. Professor na frente. No ensino básico, e no Paula Souza foi feito assim, as portas são sempre do lado da lousa. Que é o professor, além do controle, vamos dizer, intelectual, ele passa a ter o controle físico. E para a pessoa entrar na sala, vai ter que cruzar com ele.
Aí ele vai deixar o aluno já na sala, né? Para sair, o aluno tem que passar perto dele, tá? Ensino superior já se coloca a porta no fundo da sala para o pessoal ficar mais à vontade. Mas é uma coisa de poder. Na Unicamp, antigamente, tinha um tablado. O professor entrava pelo fundo da sala e os alunos pela frente. Tá? Entravam, sentavam. Quando os alunos estavam já na sala, o professor entrava. Aliás, era assim também, no meu primário. E quando o professor entrava, todo mundo levantava, esperava ele dizer, podem sentar, e a gente sentava. Tá? Claro que hoje a coisa mudou muito, e mudou muito rápido. Tá? Mas o mecanismo de poder continua o mesmo. Ainda tem professor, tenho certeza, que grita, ó, se não fizer silêncio, vocês vão ver na prova. Tá? Eu vou, né, usando a nota como realmente punição. Ou então, ó, fica quieto que isso aqui pode cair na prova. Tá certo? Então, essas coisas mudaram muito pouco. Só que hoje, ao invés de falar na lousa, ele falou na lousa branca, ou ele fala no data show. Tá? Mas a lógica continua a mesma. E foi isso que eu tentei mostrar depois, colocando, como está no capítulo 2 do livro, né? Acho que 10 ou 11 metodologias, que são um pouco diferentes. Algumas são muito antigas já, e algumas que receberam nomes mais pomposos, né? Então, lição de casa virou flipped classroom, né? Ou sala de aula invertida, né? Estudo em dupla virou peer instruction, né? Que mais? Piva, me ajuda. PBL, Problem Based Learning, né? Que é o estudo baseado em problema. E é legal, não sei se vocês viram o comentário que eu fiz, que PBL é o verbo aprender. Não é estudo baseado em problema, é aprendizagem baseada em problema. Né? Porque estudar não implica em aprender. Então, eles sempre usam. E é legal, eu fiz o pós-doutorado na França. Na França, só tem um verbo para isso, para aprender. O verbo apprendre, né, que é aprender, também é ensinar. Eu digo para o aluno assim, eu vou te ensinar, eu vou te aprender, a gente fala. Ou então, eu aprendo com você. Mas é a mesma, é uma única palavra. E eu acho isso legal, porque mostra exatamente o que é o processo. O processo é, eu só vou ensinar, ou só vou dizer que ensinei, se alguém aprendeu. Se não, eu sou um louco. Tá certo? E é infelizmente isso que muitos professores ainda não perceberam. Tá? Não faz mais do que 5 anos, mais de 5 anos, faz uns 8 anos mais ou menos, dando um curso para professores, a gente perguntou, estava uma pergunta lá sobre reprovação. E o cara, um dos participantes, falou, esse ano teve uma turma que eu reprovei 100% dos alunos. Aí falou, mas como? 100%? Mas eles entraram muito sem base, não tinha a menor condição. Não entenderam nada do que eu dei. Nada. Tinha que reprovar. Aí eu falei assim, bom, e o ano que vem? Todo esse pessoal vai voltar e vai, de novo, não entender nada? Porque ele não está preocupado se o pessoal entender, porque ele não se culpou em reprovar 100% dos alunos de um curso superior. Tá? A culpa era dos 100 alunos. Então, eu tentei argumentar com ele assim, ou a sua disciplina está fora de local no curso, ou tem algum problema. Não, professor, é a disciplina de início mesmo. Tá normal, é assim mesmo. Só que eles têm muito sem base. É a tal da progressão automática. Aí culpa a educação básica. Aí você fala, nossa, que prático, né? Vão culpar vocês aí da educação infantil? O pessoal da primeira e segunda fala assim, culpa da Gidaíuma. Alfabetizasse antes, eu não teria trabalho agora, né? Não é verdade? Então fica fácil. Vai transferindo, né? Isso, você transfere, porque aí você não vai transferindo. Isso, exatamente. Tá? E imagina, no ensino superior, você tem um monte de gente para culpar. Você tem os pais, né? O pessoal das primeiras séries do ensino fundamental tem você e os pais. Das últimas séries tem o pessoal
as pedagogas da primeira, você e os pais. E assim vai. Chega no ensino superior, a gente tem uns 5, 6 para culpar. Fica fácil, né? Que aí fala assim, agora não dá mais para resolver, né? Que pena, reprova. Tá? Então, isso é duro, mas infelizmente quem se preocupa em ensinar ainda pensa assim. E tem muita gente que faz isso ainda. Já quem pensa em aprender, e pensa no aprendizado do aluno, aí tem um monte de estratégia, né? Qual das que vocês mais já utilizaram ou tem alguma que vocês já utilizaram? Daquelas 10 que eu citei? Não escutei. Eu acho que tem algumas aí que é bem conhecida, que a gente usa bastante, mas o mapa mental. Eu sou professora de português e eu uso muito isso daí, principalmente quando tem gramática. É bem interessante. Legal. Mais alguém utiliza alguma? Bom, o pessoal da pré-escola, da educação infantil, deve só usar isso, né? Ou não? Sim. Vanessa? Sim, professora, a gente utiliza não só com as crianças, mas também na formação de professores em HTPC, né? Os mapas conceituais a gente usa bastante, a relação de filmes, tanto com as crianças quanto com as professoras também, os jogos também, e a aprendizagem baseada em projetos. Legal. Viviane? Olha, eu acho bacana, né? Eu também trabalho com filmes, a teatralização, né? Que foi uma proposta que eu ia começar esse ano, mas agora eu estou adaptando pelo EAD, né? O que a gente consegue desenvolver, né? Nesse sentido, né? E foi meio assim do ensino médio de trazer eles mais para dentro da sala de aula, né? Porque saiu de uma fase aí de criança, de pré-adolescente, né? Então, hoje a gente... Você sabe que eu tô nesse momento trabalhando bastante com filmes. Tá. Eu faço dramatização com eles da fotossíntese do ensino superior. E é muito legal, porque eles se divertem muito, a gente se diverte muito e eles não esquecem, né? Ano passado eu falei, não sei se o Pires escutou quando eu falei, ano passado eu fui para Londrina dar uma palestra lá sobre metodologia ativa de aprendizagem. Quando acabou, eu falei dramatização e tal, saiu inclusive agora um artigo publicado numa revista de bioquímica e tal, a metodologia, uma revista online, super esqueminha e tal. E o cara veio falar comigo e falou, lembra de mim? Eu fui seu aluno. Eu falei, não lembro. Sou da turma de 95. Que legal, né? Aí, assim, claro que eu não lembrava. Aí ele falou, eu na fotossíntese fui a rubisco, a ribulose, lá, a enzima que faz a captação de gás carbônico. Eu falei, claro. Também não lembrei nada. Mas para mostrar que 15 anos depois, o cara estava ainda lembrando do nome de uma enzima que ele fez o papel durante um teatrinho que ele não esqueceu mais, né? Então, isso é legal, porque nós vamos ver também nessa aula de mapa, está tudo transferido para a aula de mapa, viu, Pedro? Que os nossos mecanismos cerebrais de captação têm muito a ver com a emoção. Então, se o cara se emociona, ele lembra, tá certo? Você tem datas, o dia do seu aniversário você nunca esquece. Por quê? Porque é uma emoção. Tem festa normalmente, você pode lembrar o teu aniversário de, sei lá, quantos anos, né? Claro, quando eu virei idoso, eu reuni os amigos num restaurante. Eu lembro até hoje, né? E assim, o Piva foi, não foi? Viu? E aí, depois não veio mais, viu? Nos outros aniversários. Esse ano faltou. Esse ano passado. E não tinha pandemia, não. Então, e aí a gente acaba lembrando dessas datas, né? Porque são datas que a nossa emoção possibilita que a gente lembre. Quando para outra pessoa aquela data pode não significar absolutamente nada, né?
Então, o nosso cérebro guarda, e a córtex cerebral, né, a partir de uma parte do cérebro chamada hipocampo, né, esse hipocampo que capta essas mensagens, que capta essas emoções e manda para o córtex cerebral na forma de coisa para armazenar. Algumas você esquece uma semana depois, outras você lembra 30 anos depois. Né? E a forma como você vai lembrar tem a ver com a emoção. Então, se eu mexer com a emoção do aluno, já é um primeiro passo para que ele consiga lembrar, se não de conteúdo todo, pelo menos daquele momento em que ele se emocionou, daquele momento em que... Né? Quem não lembra de cantiga que aprendeu lá, quem fez prézinho, né? Eu não fiz, já fui até no psiquiatra para saber por que eu sou tão... que eu não canto cantiga de criança, né? Porque eu não tinha pré. Mas quem fez, até hoje lembra. Tá certo? Vocês devem lembrar. A gente se lembra dos ídolos da nossa infância, juventude, né? E assim vai, são emoções que, sem plagiar o Roberto Carlos, né? Mas são emoções, são tantas emoções que a gente acaba lembrando, tá certo? Mais metodologia ativa. Pessoal que está sem foto aqui acha que eu... Né? Lu, Bruna, Marilúcia, Ionei, Ana Amélia, Celso. Eu vai falar. Bastante. A sala de aula invertida, né? Sala de aula invertida. Esse conceito, né? Apesar dos alunos trabalham com educação profissional, né? Tá. Eles cursarem o ensino médio também, mas eu lanço o tema, e aí a pesquisa é livre. E aí na aula eu procuro trabalhar. Tá. Mas é o que eu mais uso dessas metodologias que foram apresentadas. Uhum. Tá, acho que a próxima aula vai ser sobre sala de aula invertida, né, Piva? Não, a outra ainda. Tá. Ionei, Lu, Bruna, Ana Amélia, Marilúcia. Quem não falou? Fala. Me deem uma trégua. Viviane? Professor? Oi. Ana Amélia. Fala, Ana. Agora eu tenho perdido, né? O meu celular só conectou agora. Uma coisa que eu queria colocar, que já tem 5 anos que os nossos alunos fazem atividade complementar no curso técnico. O nosso plano de curso contempla. Então, já tem 5 anos que eles entram na Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, sozinho. Eles fazem o curso sozinho, no tempo livre, e mandam para a gente na escola os certificados. Agora, nessa pandemia, que nós fomos obrigados a fazer o trabalho teórico à distância, é impressionante a velocidade que eles estão estudando os textos, resolvendo os exercícios e devolvendo para a gente sem a gente ter que ficar cobrando. Então, mas é incrível, assim. Até os professores falaram, a gente vai mandar o trabalho e ninguém vai fazer. Até o aluno que não tem computador está mandando e-mail para a gente falando, professor, eu preciso, eu não estou conseguindo acessar. Acho que 1 ou 2 a gente vai ter que imprimir e levar em casa. Mas é impressionante. Eu acho que, como aquela aluna colocou no começo, o aluno do fundamental vai ter o pai ou a mãe vai ter que fazer atividade por ele. Até que a família entre nesse clima e veja que é importante incentivar com que a criança, depois o adolescente e o adulto façam, né? Uhum. Sim, a gente comentou um pouco isso na semana passada. Eu tenho, acho que foi com a Gidailma, né, que eu falei, com a Vanessa, que minha irmã dá aula de artes. E ela fica revoltada que o pessoal chega no colegial, que é onde ela trabalha, ela dá aula no Cotuca, na Unicamp, também, colégio técnico, e em colegial de uma outra escola. E ela fica revoltada porque os alunos chegam sem nenhuma criatividade. E ela fala assim, poxa, professor de artes do ensino infantil, normalmente faz, né, pega a mãozinha, recorta, mas quem recorta não é o aluno, é o professor. Fica bonitinha a mãozinha, né? Aí escreve uma mensagem para a mãe no Dia das Mães. Aí desenha uma flor, a criança pinta, se ficar muito ruim, a professora dá uma... Né, aplica, como eu digo, o teorema de Lacochambre,
né? E faz para a mãe ficar feliz, porque olha que bonitinho e tal, só que não foi a criança que fez. Então você vai cerceando, né, a criatividade da criança, e quando chega no momento em que tem que fazer, né, ela ou não tem a prática de se expressar, ou ela não sabe como, né, porque nunca foi cobrada para isso. E eu acho que, nesse aspecto, por incrível que pareça, e se disserem que eu disse isso, eu vou negar, a pandemia está tendo essa vantagem, né? Está obrigando a gente a repensar algumas coisas que a gente não pensava, e essa tutela, a gente costuma ser muito paternalista, mesmo no ensino superior, né? Com os nossos alunos, isso também vai diminuindo um pouco, porque eles agora ou eles se viram à distância, ou eles nos chamam, mas não dá para pegar na mão mais, né? Então, de alguma forma, hoje o Cury falou, e eu concordo com ele, na hora que voltar, não vai mais ser igual. Tá? Porque está todo mundo experimentando novas sensações, algumas boas, algumas não boas. E isso vai fazer com que as pessoas se enquadrem e consigam pensar melhor nessas opções. Eu vou fazer mais o que me agrada mais, não é verdade? Então, essas coisas são muito interessantes, porque a gente achava, a Juliana mesmo, quando entrou aqui no começo da aula, né, falou que ela tem notado que os alunos têm frequentado mais as aulas EAD, e o Paulo Souza está fazendo um sistema bem síncrono, né, que o professor fica disponível, né, e o aluno vai tirando dúvida, e o professor dá a aula mesmo online, até grava a aula, e essa atividade síncronas exigem mais do aluno, né, e ao mesmo tempo são diferentes da aula presencial em casa. E o professor tem que fazer alguma vamos lá, vamos continuar. Tem uma coisa que eu mostrei, não sei se vocês já experimentaram, o fishbowl. Já fizeram alguma vez? Vocês viram, entenderam como é que funciona? O aquário é uma das... Acho que está junto com o debate ou com a apresentação de trabalhos na apresentação. Quando eu trabalhei na Univesp, a gente usava bastante o fishbowl associado a PBL, mas é um projeto. Tá? Aliás, é uma das metodologias ativas que eu acho mais legais, é o aprendizagem baseada em projeto. Porque quando isso faz parte do projeto pedagógico da escola, você pode reunir todos os professores de um determinado semestre e fazer um projeto único de semestre. E aí todos os alunos se envolvem e você pode usar o tema, já que você participou da escolha, ele tem a ver com a tua disciplina também. Então, todas as disciplinas acabam se engajando nesse projeto. E, ao final, o aluno apresenta o projeto. Só que na Univesp, como é que a gente fazia? Começava o semestre, os grupos escolhiam o projeto. E eles tinham um bimestre para desenvolver toda a parte, vamos dizer, de pesquisa bibliográfica, de como fazer, de como... Enfim, tudo que... Aí a gente fazia um fishbowl. Quer dizer, o grupo ia lá na frente da sala, pode ser uma sala qualquer. Né? Melhor se for auditório desses anfiteatros, porque fica mais fácil de ver o grupo que está embaixo. E o grupo ia, então, sei lá, tem 5 pessoas no grupo, vão 6 cadeiras, 5 ficam preenchidas pelo grupo, o professor ficava do lado, eram convidados até 2 pessoas de outros lugares para vir assistir também, pessoas especialistas e tal, e aí o grupo começa. Estou falando de fishbowl. Então, tem 5 componentes do grupo, 6 cadeiras, cada um dos 5, não jogralzinho, né? Então, eu fiz tal, não jogral, mas cada componente do grupo fala um pouco do projeto, né?
E ao final, então, acabou a explanação, o professor abre para perguntas, comentários e tal. Todo aluno que for se manifestar, ele levanta e senta na cadeira que está vazia. Aí ele faz o comentário, a pergunta, a observação, e aí um dos componentes do grupo levanta e deixa o lugar vago para uma segunda pergunta, e assim vai até todo o grupo ir sentar no auditório. E os alunos que fizeram alguma intervenção ficarem sentados nas cadeiras. O professor aí decide se aquelas perguntas já foram suficientes, aqueles comentários, para ajudar o grupo a desenvolver o projeto no segundo bimestre do semestre. Em sendo considerado ok, muito obrigado, um outro grupo vem e expõe. Se a coisa ainda ficar meio em dúvida, faz uma nova rodada. O grupo volta a sentar nas 5 cadeiras, deixa uma cadeira vazia e faz uma nova, não uma nova explanação, porque já fez a explanação, mas dá alguns detalhes do trabalho e aí mais perguntas vão fazendo e um novo ciclo acontece até que a pessoa que supervisiona achar que está legal e que o grupo já vai poder trabalhar autonomamente. Aí, quando chega no final do semestre, o grupo apresenta o projeto. Aí o projeto já passou por um crivo no meio do semestre, tá? Normalmente as pessoas vão super bem, né, nesse tipo de projeto, porque elas têm uma assistência no meio do semestre e depois apresentam o projeto ao final do semestre. No final pode ser feito um evento, né, especial para apresentação, um banner, posters, né, que os alunos apresentam, vão treinando participação em congresso, em evento científico, e os professores podem, todos eles, irem nos grupos e conversarem com os componentes do grupo e acabarem contribuindo para o trabalho. Em Botucatu, na FATEC de Botucatu, uma vez eu estive lá para fazer uma palestra agora recentemente, os professores, eu sugeri, né, que os professores usassem os melhores trabalhos desses projetos para premiar durante a Semana de Tecnologia, para dar um estímulo, né? Eles têm uma revista online também, e fazer publicação dos artigos da revista, e com isso incentivar os alunos a fazerem produção de conhecimento novo, produção de projetos mesmo, baseados numa temática mais pluridisciplinar. Tá? Isso pode ser muito legal na educação básica, eu acho que é fantástico, porque tem um monte de coisa que dá para associar, né? E o professor de português, de inglês, de matemática, de química, de biologia, de física, de geografia, conseguirem se associar e bolarem um tema, né? Sobre que possa ser de interesse de todo mundo. A gente fez uma vez sobre unidades de medida. Aí envolveu o pessoal de português, envolveu o pessoal de matemática, transformação de litro para metro, não sei o que, litro para metro é mais complicado, né? Mas litro para metro cúbico, e coisas do gênero. E como a gente usa um sistema que é de uma convenção de Paris lá de 1900, e os ingleses e os franceses nunca se deram bem, né? Eles inventaram um outro sistema que é totalmente diferente. Né? Não tem metro, tem polegada, tem pé, tem, né, galão. E isso ajudou a professora de inglês, era uma professora que estava com a gente, a trabalhar essa mesma temática, mas aí nos países de língua inglesa. Então, falar em polegada, falar em galão, falar em pé, falar em milha. Né? E toda essa transformação que o cara da física usou, temperatura, grau Celsius, Kelvin, Fahrenheit, o da química usou, o da biologia usou, da matemática nem se fale, né? E com isso, ao final do semestre, a gente tinha um monte de projetinhos de como ensinar essas coisas de medida, que era uma licenciatura, né? Na educação básica. E o pessoal estava super envolvido, né? No fishbowl deu para perceber esse envolvimento. Então, eu acho que algumas metodologias que a gente usa envolvem o aluno de uma tal maneira que ele acaba indo sozinho. E a gente ficou, no fim dos anos 90, com aquele jargão, o aluno tem que aprender a aprender, e
não se falava em metodologia ativa, né? Aprender é pôr a mão na massa. Tem muito jeito. Professor? Fala, Ionei. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre metodologia ativa. Perdão? Eu Se queria eu responder saber... essa, já são duas. A metodologia ativa, ela basicamente demanda um tempo maior de organização por parte do professor, da estrutura, do ambiente sala de aula, né, que a gente estava falando. Eu queria saber como nós, professores, podemos adequar isso ao currículo que a gente vive no momento e a superlotação das salas de aula. E queria fazer uma ressalva também, que o senhor considerasse na sua resposta, considerando também as cobranças curriculares avaliativas que a gente tem, né, do próprio sistema. Porque a gente é cobrado e tal, a gente consegue trabalhar, por exemplo, uma aula dialogada, um seminário, um debate, mas trabalhar o tempo todo e se apropriar dessa metodologia ativa junto com o currículo é uma das dificuldades que eu tenho visto, assim, com a metodologia ativa. E por que ela caiu, assim, também nesse famoso ditado, tipo, dessa última década, que é uma metodologia da modinha? A gente ouve muito isso daí por aí. Eu queria que o senhor sanasse essa dúvida. Então, se tivesse resposta à sua pergunta, a gente nem estaria aqui, né? Na verdade, virou moda realmente nos anos 2000, tá? Mas, a rigor rigoroso, a metodologia ativa foi trazida aí lá do século XIX, em muitos casos, né? Muitas delas. Aliás, o Comênios, no primeiro tratado de pedagogia, em 1580, né? Falou que o professor tinha que ensinar menos para o aluno poder aprender mais. Tá? Então, com o avanço tecnológico, avanço exponencial do conhecimento, ficou cada vez mais complicado a gente dar conta de tudo que a gente acha que é importante, né? E daí, então, a necessidade de falar, bom, para o aluno, ó, antigamente, eu ficava engenheiro em 1940 e eu engenheirava até 1980, por 40 anos até me aposentar, 35, né? Tá? Agora, você se forma engenheiro em 2020, você não vai engenheirar até 2000, agora com a aposentadoria até 2100, né? Porque você não vai conseguir dar conta dos seus conhecimentos, eles não vão ficar tanto tempo válidos porque a coisa está muito complicada, está mudando muito. Então, isso incentivou a apropriação metodológica de conhecimento, né, de obtenção de conhecimento. Desculpa, tem um negócio que eu não consigo. Essa apropriação metodológica de como adquirir conhecimento tem que ficar muito pega pelos alunos. Porque a hora que eles saírem da escola, eles vão continuar fazendo vestir a camisa. Cada um dá o nome que quiser, né? O aluno tem que vestir a camisa, se apaixonar pela matéria, ele vai atrás sozinho. Mas como é que ele vai atrás sozinho se ele nunca fez, se eu sempre dei tudo de mão beijada? Né? Então aí se começou a pensar mais em metodologias ativas para o aluno protagonizar mais o seu próprio conhecimento. Para ele conseguir depois, sozinho, sem essa orientação inicial, dar conta de fazer isso na vida profissional, na vida dele. Então, por isso, esse boom nos anos 2000. Começou aí no exterior, e de 2000, aqui no Brasil, era mais a área de saúde, né, com o PBL, e depois começou a diversificar. E agora, coisas que a gente fazia, né, eu brinco com o Piva, eu dava essa parte de dramatização de fotossíntese nos anos 90. Tá? Mas agora está na moda. Na época não era moda, na época, esse pessoal gosta de brincar, gosta de matar aula, né? E não era isso. Agora, como dar conta disso e do currículo? Aí é que entra o problema que nós vamos discutir no nosso mapa, que é personalizar esse ensino. Que enquanto a gente continuar trabalhando com a média, com tempos rígidos baseados na média, porque tem a Secretaria de Educação, ela não colocou o currículo com os conteúdos que tem, o pessoal que fez a BNCC, não fez a BNCC baseado no cara que é lento, fez baseado na média.
O cara que é muito rápido vai ter que maneirar e o cara que é muito devagar vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, a educação trabalha com a gaussiana, mas não com os extremos dela, só com a parte central. E aí é o desafio. E o desafio do professor de trazer, seja por recuperação, né, por mecanismos de recuperação, usando eventualmente metodologia ativa, para que esse pessoal chegue e saia dessa rabeira da curva de Gauss, seja colocando, por exemplo, na sala de aula invertida, um pouco o que a gente tenta fazer com vocês. Dar umas questões aí no começo, a gente percebe onde está a maior dificuldade, quando ela existe, e com isso a tua abordagem na aula já vai... não sei se você concorda comigo, mas eu quando dava aula de química, lá em 1970 e muito pouco, teve um ano que eu dei 9 turmas de primeiro colegial. A escola que eu estava tinha 9 turmas de primeiro colegial. CN1A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá? Eu começava a aula na segunda-feira, eram 2 aulas em cada turma, 4 aulas por noite. Quando eu estava dando ligação química, eu estava dando ligação química para todo mundo. E eu dava 9 vezes ligação química para todo mundo. Quando chegava na 4ª vez, já não tinha mais pergunta. Por quê? Na primeira, eu preparava a aula, eu tentava mudar. Eu chegava, ao invés da ligação de sódio com cloro, para dar NaCl, eu dava ligação de frâncio com fluorocloro bromuro, com astato. Tá? Pegava elementos da mesma família, para eu me sentir um pouco menos entediado, porque assim, toda hora, 9 vezes a mesma coisa, a gente enjoa. Mas veja, o que eu quero dizer é que na primeira turma tinha muita pergunta. A hora que eu ia dar a segunda aula, para a segunda turma, eu já liquidava com essas dúvidas na minha fala, porque as falas são meio comuns. Né? Quer dizer, se eu não expliquei direito, metade não vai entender nessa sala, mas a outra sala também. Então, o que acontecia? As dúvidas da segunda turma já eram bem menores do que na terceira, que eram menores que na segunda. Da 4ª em diante, se bobeasse, eles não falariam mais nada. Porque a aula não que ficasse perfeita, mas ficava tão azeitada que o aluno, ainda que não totalmente, ou que não lembrasse depois, na hora ele se sentia super tranquilo e, assim, aprendi, entendi. Tá? Então, o desafio é, talvez, aumentar essa... Até na moda falar que o isolamento social está achatando a curva. Eu quero fazer o contrário. Eu quero aumentar a amplitude da gaussiana para que essas rabeiras aqui venham para dentro também. Tá? Aproveitar esse cara para ajudar a esses caras aqui chegarem junto também. Isso é mais ativo. Eu posso usar esse pessoal daqui para a recuperação desse pessoal daqui, por exemplo. Né? Isso quem faz é um professor de matemática da UNB. Né? Tem até vídeo dele gravado, é super... ele é 1000. Tá? Ele sorteia, depois da primeira prova, ele pega o pior aluno, junta com o melhor, ele faz grupos de 5 alunos, pegando o melhor com o pior e os outros. Ele faz grupos muito heterogêneos e a obrigação dos melhores, são os cabeças de grupo, é ensinar os piores. E os piores vão fazer a prova de novo. Os melhores não vão fazer a prova de novo, mas vão ganhar nota em função de quantos % os piores melhorarem na disciplina. Tá? Então, é uma coisa louca. E ele movimenta todo mundo, isso é feito fora do horário da aula, e as recuperações se dão, e ele dá aula de cálculo 1, que costuma reprovar mais da metade dos alunos em cursos normais por aí. Ele dá aula para 200 alunos, tá? E a reprovação dele hoje está 5%. Eu vi uma palestra dele ano passado, no final do ano passado, e ele quer, daqui a 2 anos, ter 1% de reprovação. E enquanto não zerar, ele não vai ficar feliz. Por quê? Porque ele está tentando ensinar os 200, e não só a média. Tá? Agora, é um desafio, com certeza. E é por isso, como o paradigma agora do aprendizado é o que conta, né? Você tem que ir testando, tá? E enquanto tiver estrutura curricular com hora
baseada na média, é correr atrás do prejuízo, ou por fora, ou por alguma metodologia, e achar a melhor forma. A gente tem um trabalho publicado, né, o Piva, eu e a Rafaela, que vai falar com vocês também, que fala justamente num outro tipo de currículo, né? Um currículo onde a disciplina não é mais disciplina, é uma atividade curricular. O aluno vai, a hora que ele aprender, ele fala assim, eu estou pronto para fazer um exame, assim como aprender a dirigir. Né? Já sei dirigir, vou lá e faço o exame. Aí passou, tirou a carta. Então, o aluno vai perceber ou vai achar a hora que ele está preparado para fazer a avaliação sobre ligações químicas, por exemplo. Tá? Depois, a hora que ele aprender reações, ele vai e fala, bom, agora eu já sei as reações, vou fazer a prova correspondente. Se ele demorar 3 meses ou 1 ano e meio para fazer isso, eu vou ter que respeitar. Mas do jeito que a estrutura está hoje, não dá para fazer isso. Você sabe disso. Né? Mas também não tem receita, viu, Ney? É ir buscando e tentando trabalhar da melhor forma e tentando sempre... Olha uma outra coisa que a gente fazia rapidamente, só para aproveitar a tua... Em biologia celular, era uma disciplina que era considerada pesada, no primeiro ano de graduação. Quem tirava menos de 5, a gente dava uma prova de recuperação. Então, assim, tinha prova hoje. Na semana que vem, eu dou as notas. No sábado que vem, daquela semana que eu dei a nota, a aula era terça-feira. Então, quem tirou menos de 5 está convocado para vir no sábado fazer a prova novamente. Quem tirou mais que 5 e quiser fazer a prova, pode vir também. Só que tem que avisar. Quem tirou menos de 5 tem que fazer. Quem tirou mais que 5 pode fazer, mas avise para a gente fazer as provas para todo mundo. Sábado, era eu que ia lá aplicar, eu aplicava a prova. Só que quarta, quinta e sexta, a gente ficava disponível para os alunos tirarem dúvida. Tá? E aí, o que acontecia no sábado? Quase 100% dos alunos iam melhor na prova de recuperação, que não era mais bobinha, não. Mesmo nível, e aí ficava com a média das duas. Tá? A gente reduziu o exame na disciplina em 80%. Tá? Outra coisa que a gente começou a fazer, meia hora antes da prova, a gente abria dúvidas. Vocês estudaram para fazer a prova? Tá. Tem alguma dúvida? Meia hora antes da prova, a gente vai tirar dúvida. Aí os colegas, né? Ah, mas deixa eu me perguntar, justo uma questão que está na prova. E daí? Pergunta, a gente responde. Tem uma dúvida? Pergunta. Aí tinha a prova, aí também a média da turma aumentava muito. Então você vai criando mecanismos que você acaba traçando e para dar conta do programa, porque depois de biologia celular ele já não tem histologia e tem que ter toda a biologia celular, não tinha jeito. Tá? Não sei se eu respondi, Ionei. A Bruna está querendo falar? Vou ficar 30 segundos quieto. Fala um por vez. Ionei? Não, muito bom a sua colocação, professor. E acho que é isso mesmo, a gente criar estratégias para a gente conseguir juntos trilhar um caminho aí, aproveitando essas possibilidades. Porque é igual você falou, não tem receita, né? A gente experimenta, cada dia, cada aula é um novo desafio. E como você falou, lá na década de 90 você já fazia aí. E aí volta novamente em 2000 e a gente aqui, eu, por exemplo, que entrei há pouco tempo na educação, estou engatinhando ainda. Então, surgem essas dúvidas para tentar fazer da melhor forma, né? O que me deixa super feliz é que vocês estão engatinhando, já estão tendo coisas que eu demorei 40 anos para aprender. Né? Isso é muito bom. Sim. Né? Porque, sabe uma outra coisa que a gente fez para o pessoal de educação física que odiava bioquímica? Os alunos faziam a prova, primeiro eles tinham dramatização, tinha estudo dirigido, tinha um monte de coisa, mas eles faziam a prova. A aula seguinte, eu acho uma coisa muito importante para a avaliação somativa. A gente corrigia a prova junto com eles. Mas de que maneira? A gente entregava a prova para eles. E eles corrigiam a própria prova. Tá? Só que a gente já tinha corrigido a prova antes, sem colocar nenhuma marca.
Aí eles corrigiam a prova, se davam uma nota e devolviam para a gente. A hora que tudo estava claro, assim, primeira questão, todo mundo entendeu o que a questão pedia? Então corrijam. Na hora que você consegue corrigir um conteúdo, você aprendeu aquele conteúdo. Então, quando acabava a discussão da prova, a classe inteira, em tese, estava dominando o assunto das questões da prova. Não todo o assunto, mas pelo menos da questão da prova. E aí a gente combinava, para motivar um pouco, assim, os alunos que derem nota igual ou inferior ou superior a 1 ponto da nossa nota, prevalece a maior. Então, se eu dei 8, o aluno deu 8,5, 8,5. Se eu dei 7, o aluno deu 6, 7. Quando a diferença for maior de 1 ponto, prevalece a nota do professor e o aluno tem o direito de vir questionar e vir conversar depois. Nunca deu problema. Quase sempre a nossa nota era maior do que a deles, por causa daquilo que eu falei no começo. Né? O cara era mais rigoroso com ele mesmo, porque ele sabia o que ele tinha pensado. A gente normalmente fala assim, não, aquele pensou tal coisa, pensou certo, vou considerar alguma coisa. A gente normalmente, eu dificilmente dou 0 numa questão. E aí você já está trabalhando. Você já está desculpa. trabalhando metodologia ativa porque você dá a oportunidade do aluno pensar no erro dele, fazer uma nova tentativa, né? Para que ele consiga compreender. Você é um facilitador, né, professor? Eu acho que essa é a ideia, assim, de intervir. E digo mais, quando muitas vezes fazer a prova, elaborar a questão, é uma coisa, é uma arte, né? E, felizmente, também eu tive algumas oportunidades na vida que me ajudaram nisso. Então, a gente fazia, eu participei da elaboração de várias vestibulares da Unicamp, né? Então, você preparar a questão para 40 alunos é uma coisa. Preparar uma questão para 50 mil alunos é diferente. E preparar uma questão para 50 mil alunos e para 1.000 profissionais que vão ficar de olho na tua questão para achar um erro, para ganhar 1 minuto de fama no jornal no dia seguinte, é pior ainda. Tá certo? Então, você tinha que fazer uma questão clara o suficiente, só desse uma resposta. E tinha que elaborar de um jeito que ficasse claro, que as pessoas entendessem o que você queria saber naquela questão. E isso é uma arte. Então, fazer uma boa questão já é uma complicação. O aluno entendeu o que você quis dizer, porque você não tem outro problema também, que o aluno que virou mercenário, que pensa muito em nota, né? Ele acaba entendendo, porque ele se deu 4. Porque eles falam assim, cara, aqui tinha que responder isso aqui. Tu não entendeu? Vejam quanto disso você respondeu e dá uma nota de 0 a 10. Se foi tudo, é 10. Se foi metade, quero crer que seja 5. A menos ter um ponto da questão que seja mais importante, aí vale 6, sei lá. Tá? Mas aí o aluno decidia. Então, com isso, ele aprende a se autoavaliar também. Que caímos de novo naquilo que eu falei da autoavaliação. A hora que você consegue se autoavaliar, você entendeu. Porque senão você não se autoavalia. Aí você pode chutar alguma coisa, né? Pelo meu esforço, né? Ou então dar uma de miss, né? Eu gosto muito de... né? Não é o caso. Miss, eu falei por causa do Pequeno Príncipe, eu lembrei que todas elas leram, né? Então, porque são jargões, né? Aí o aluno pode ir por aí, mas ele pode entender e falar, não, aqui eu mereço 6. Por que você me deu? E aí pode questionar você. Você me deu 2 aqui. E eu me dei 6. Por quê? Porque aqui, papapá. Aí você fala, olha, você tem razão, me enganei aqui. Ou então, não, você não está pensando em tal coisa. Então, essa discussão enriquece, porque a avaliação tem essa finalidade de parte do processo. Se você deixar a avaliação só para saber quem passou, quem não passou, aí você está perdendo uma oportunidade enorme de um momento, né, de aprendizagem que é muito legal. Professor, desculpa, fale, Piva. Falta 5 minutos. Eu acho que seria interessante fazer um 45, paralipômenos. Aí. 43, 41. Os paralipômenos. Desculpa, Piva. É o contrário de prolegômenos.
Um pós-legômenos, então. Tá. E quem faz? Eu faço? Quer fazer? Senhor, por favor. O senhor, por favor. Então, na verdade, a gente teve 2 encontros aí em que viu a organização do sistema educacional brasileiro, e a ideia não foi ver coisa chata de legislação, nada, mas foi de mostrar um pouco o seguinte: a legislação, do jeito que ela está tão flexível que aquela desculpa do eu não vou fazer porque a legislação não deixa, desculpa, é mentira. Tá? O governo manda passar todo mundo. Desculpa, é mentira. Né? O governo manda passar e manda recuperar todo mundo. E coloca a aprovação como meta. Eu acho que numa escola, a aprovação é a meta. Porque se a escola tiver como meta reprovar um percentual dos alunos, isso tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, meu sonho como professor é que todos os meus alunos, 100%, aprendam. Se 100% aprende, 100% passa. Olha que maravilha. Esse é o melhor dos mundos. Né? E a legislação deixa você fazer isso. E ela pede, inclusive, que tenha momentos para você recuperar quem não está conseguindo. E é aí que talvez algumas metodologias ativas ou algumas estratégias possam ajudar vocês a trazer esse pessoal para que eles não sucumbam ao longo do ano e tenham depois que aguentar mais um ano com outras disciplinas que não precisaria aguentar se tivessem passado naquela de vocês. Então, a mensagem é: a legislação deixa fazer. Segunda mensagem: a sala de aula é a sala de aula que nós temos. Então, maravilhoso, vocês vão ver semana que vem, espaços de aprendizagem, tem coisa do mundo que você baba, tem coisa do Brasil que você baba. Tá? Aí você chega na tua sala e descobre que ela tem uma lousa velha e um monte de carteira. É aquilo que você tem para trabalhar. E aquilo que você tem para trabalhar, você tem que trabalhar. E dá para fazer coisas maravilhosas com uma sala que, em princípio, poderia ser considerada super tradicional. Eu dou teatrinho em anfiteatro, tá? Com cadeira fixa. A pessoa, mas como? Dá. É a melhor saída? Não, não é a melhor, mas é o que temos para aquela aula. Então, ou eu faço aquilo ou eu não faço. Então, é mostrar o seguinte: apesar da sala de aula, da maior parte das nossas escolas, ainda ser extremamente tradicional, ela pode tirar um pouco do brilho, mas não pode ser um impeditivo para qualquer tipo de atividade que eu venha a querer fazer. Tá? Ainda que o cara que estiver dando aula ao lado me ache ridículo. Né? Eu falo, puta, de novo, fazendo zona, e aula que é bom não dá. Tá? Isso, a torcida tem que deixar que ela fale ou faça o que quiser. Então, se a legislação não impede, e se a gente tem algumas ferramentas, lógico, tiver um laboratório, que maravilha. Tiver uma sala, um pátio que vocês devem ter lá na educação infantil de vocês, maravilha. Mas tiver a sala de aula com carteira, bola uma atividade em que as carteiras façam parte da atividade. Eu uso os degraus do meu auditório como potenciais de oxidorredução. Quanto mais alto o degrau, maior o potencial. É uma saída. Quanto mais alto o degrau, mais poder econômico de um país, se o problema for geográfico. E assim por diante. Então, a gente tem que perder a vergonha, não só da gente mesmo, como dos próprios alunos. Se algum dia eu fizer alguma besteira, e eu vou fazer, porque besteira todo mundo faz, e eu acho que é bom fazer de vez em quando, umas besteiras, até para dar uma risada e tal, é ótimo que eu faça. E isso não vai tirar minha autoridade. Né? E os alunos vão fazer besteira também, eu vou falar, vocês estão fazendo besteira também. E também não vai tirar o brilho do aprendizado deles. Então, foi uma introdução para que vocês agora não tenham medo de ousar com as metodologias que vão ser apresentadas, ainda que o espaço de vocês não for o melhor do mundo. Obrigado pela paciência. Menos de um minuto, a qualquer momento seremos cortados. Sintam-se prestigiados aí, e eu estou à disposição de vocês quando vocês precisarem.
Tá? Obrigadão e até a próxima. Acho que a gente se vê ainda em outros encontros. Tchau. Obrigado pelo... Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Pira. Era isso, os pós-legômenos. Os legômenos, isso. Então tá bom. Atenção, vai cortar. Tchau, tchau. Agora eu vou ficar até o final.